Vamos resolver o exercício 16, da seção 13.3 do James Stewart. O exercício diz o seguinte: reparametrize a curva R de t igual a 2 dividido por t ao quadrado mais 1, menos 1 na componente i, mais 2t sobre t ao quadrado mais 1 na componente j. Isso em relação ao comprimento do arco medido a partir do ponto 1, 0 na direção crescente de t. Então, expresse a reparametrização em sua forma mais simples. O que você pode concluir sobre a curva? Então, solução. Primeira coisa, para reparametrizar a curva, R de t, nós vamos precisar calcular R' de t. Então, quem é R' de t? É a derivada de R com relação a t. E derivar uma função vetorial é a mesma coisa que derivar cada componente da minha função vetorial. Então, isso é igual a derivada de 2 dividido por t ao quadrado mais 1, menos 1 na componente i, mais a derivada com relação a t de 2t sobre t ao quadrado mais 1 na componente j. Então, usando a regra do quociente, nós temos que isso é igual a menos 4t dividido por t ao quadrado mais 1, tudo isso ao quadrado, na componente i, mais 2 menos 2t ao quadrado, dividido por t ao quadrado mais 1, tudo isso elevado ao quadrado, na componente j. Bom, assim, temos que ds dt é a norma de R' de t, ou seja, a raiz quadrada das componentes de R' de t ao quadrado, né? Somadas, né? Então, isso é a raiz quadrada de menos 4t sobre t ao quadrado mais 1, tudo isso ao quadrado, elevado ao quadrado, mais 2 menos 2t ao quadrado dividido por t ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado. Então, desenvolvendo esses quadrados, nós temos que o primeiro, ele é 16t ao quadrado dividido por t ao quadrado mais 1, tudo isso elevado à quarta, e a segunda expressão, ela é igual a 4t à quarta menos 8t ao quadrado mais 4, dividido por t ao quadrado mais 1 elevado à quarta. Então, observe que a norma de R' de t é a raiz quadrada de 16t ao quadrado sobre t ao quadrado mais 1 elevado à quarta, somado com 4t à quarta menos 8t ao quadrado mais 4, dividido por t ao quadrado mais 1, elevado à quarta. Então, observe que os denominadores são iguais, então eu posso conservar e somar os meus numeradores, né? Então, dessa forma, 4t à quarta menos 8t ao quadrado mais 16t ao quadrado mais 4, tudo isso dividido por t ao quadrado mais 1, elevado à quarta, ficou assim. Raiz quadrada de 4t à quarta mais 8t ao quadrado mais 4, uma vez que 16t ao quadrado menos 8t ao quadrado dá mais 8t ao quadrado, somado com 4, tudo isso dividido por t ao quadrado mais 1 elevado à quarta. Bom, agora observe que eu vou colocar nessa expressão o 4 em evidência, e isso vai ser 4 vezes t à quarta, mais 2t ao quadrado, mais 1, e o que está entre parênteses pode ser escrito como t ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Então, essa raiz quadrada pode ser escrita como sendo o seguinte: raiz quadrada de 4t ao quadrado mais 1, tudo isso ao quadrado, dividido por t ao quadrado mais 1 elevado à quarta. Então, observe que eu já posso dar uma simplificada muito boa, de modo que eu fico com a raiz quadrada de 4 sobre t ao quadrado mais 1, tudo isso elevado ao quadrado. Raiz de 4 é 2, raiz de t ao quadrado mais 1, tudo isso ao quadrado, é igual a t ao quadrado mais 1. Ou seja, ds dt é igual a 2 dividido por t ao quadrado mais 1. Bom, note agora que o ponto inicial, 1, 0, ele corresponde ao instante de tempo t igual a 0. Assim, a função s de t, ela é a integral de 0 a t, norma de R' de u du. A norma de R' de u, ela é apresentada como 2 sobre u ao quadrado mais 1. Calculamos no passo anterior. Então, s de t é a integral de 0 a t, 2 dividido por u ao quadrado mais 1 du. Esse 2 é uma constante, pode vir para frente da integral. Isso é igual a 2 vezes a integral de 0 a t,
1 dividido por u ao quadrado mais 1 du. Essa integral nós conhecemos, uma primitiva para ela. Ela é 2 vezes o arco tangente de u, pelo teorema fundamental do cálculo, sendo avaliado de 0 a t. Então, isso é 2 vezes o arco tangente de t menos o arco tangente de 0. Sabemos que o arco tangente de 0 é 0. Com isso, nós ficamos com 2 vezes o arco tangente de t. Então, nós percebemos que S, ela agora é uma função que depende de t. Dessa forma, temos que S é igual a 2 vezes o arco tangente de t. Vou dividir todo mundo por 2. E o arco tangente de t é igual a S sobre 2, de modo que t é igual a tangente de S sobre 2. Então, a minha t, ela é agora uma função que depende de S. Ou seja, eu posso substituir t, que depende de S, na minha R. E aí, eu construo a minha reparametrização. Então, R de t de S é igual a 2 dividido por t ao quadrado de S sobre 2 mais 1, menos 1 na componente I, mais 2 vezes a tangente de S sobre 2, dividido por tangente ao quadrado de S sobre 2 mais 1 na componente J. Então, onde tinha t, eu troquei pela tangente de S sobre 2 e ficamos com essa expressão nada agradável, né? Então, trabalhando essa expressão, eu tenho que essa primeira componente aqui, a componente I, ela fica assim, 2 menos tangente ao quadrado de S sobre 2 mais 1, dividido pela tangente ao quadrado de S sobre 2 mais 1, somado com 2 vezes a tangente de S sobre 2, dividido por tangente ao quadrado de S sobre 2 mais 1, isso na componente J, né? Não alterei nada ainda na componente J, estou trabalhando na componente I, e nessa componente I, 2 menos 1 dá 1, menos tangente ao quadrado de S sobre 2, dividido pela tangente ao quadrado de S sobre 2 mais 1, somado com 2 vezes a tangente de S sobre 2, dividido pela tangente ao quadrado de S sobre 2 mais 1, na componente J. Então, as expressões ainda não são nada elegantes, tá? Mas, observe que o meu denominador, em ambas as expressões, é algo que eu conheço. Então, utilizando uma identidade trigonométrica, ou seja, a tangente ao quadrado de S sobre 2 mais 1, eu vou trocar ela pela secante ao quadrado de S sobre 2, e lembrando do fato que 1 sobre a secante ao quadrado de S sobre 2 é igual ao cosseno ao quadrado de S sobre 2. Então, usando essas coisas, esses fatos, eu tenho que a minha R de t, ela é 1 menos t ao quadrado de S sobre 2, dividido por t ao quadrado de S sobre 2 mais 1 na componente I, mais 2 vezes a tangente de S sobre 2, dividido pela tangente ao quadrado de S sobre 2 mais 1 na componente J. Então, vou trocar os meus denominadores pela secante ao quadrado de S sobre 2. Observe também que isso é a mesma coisa que escrever assim, ó, 1 menos tangente ao quadrado de S sobre 2 vezes 1 sobre secante ao quadrado de S sobre 2. Isso na componente I, né? Na componente J, nós temos 2 tangente de S sobre 2 multiplicado por 1 sobre secante ao quadrado de S sobre 2 na componente J. Então, observe que esse cara daqui, eu vou chamar ele de cosseno ao quadrado de S sobre 2. E esse cara aqui, ó, será o cosseno ao quadrado de S sobre 2. Então, fazendo isso, nós temos que R de t de S é igual a 1 menos tangente ao quadrado de S sobre 2, que multiplica cosseno ao quadrado de S sobre 2 na componente I. 2 vezes a tangente de S sobre 2 vezes o cosseno ao quadrado de S sobre 2 na componente J. Bom, agora observe que o cosseno ao quadrado de S sobre 2, quando multiplica 1, dá cosseno ao quadrado de S sobre 2. Cosseno ao quadrado de S sobre 2, quando multiplica a tangente ao quadrado de S sobre 2, aparece seno ao quadrado de S sobre 2, né? Ah, por quê? Porque a tangente ao quadrado de S sobre 2, ela é igual ao seno ao quadrado de S sobre 2, dividido pelo cosseno ao quadrado de S sobre 2.
E quando eu multiplico tudo isso pelo cosseno ao quadrado de S sobre 2, sobra só o seno ao quadrado de S sobre 2. Né? Então, a componente I fica cosseno ao quadrado de S sobre 2 menos seno ao quadrado de S sobre 2. Bom, vamos trabalhar agora um pouquinho a expressão da componente J. A expressão da componente J é o seguinte. Quem é a minha tangente de S sobre 2? Então, observe que a tangente de S sobre 2, ela é igual ao seno de S sobre 2, dividido pelo cosseno de S sobre 2. Quando eu multiplico isso pelo cosseno ao quadrado de S sobre 2, esse cosseno aqui cancela com esse cosseno, de modo que sobra duas vezes seno de S sobre 2 vezes cosseno de S sobre 2. Isso na minha componente J. Bom, um detalhe que aparece ali é que a gente pode manipular essas identidades de modo que o cosseno de S é igual ao cosseno ao quadrado de S sobre 2 menos seno ao quadrado de S sobre 2. E o seno de S pode ser escrito como sendo duas vezes o seno de S sobre 2 vezes o cosseno de S sobre 2. Então, se vocês perceberam isso, quer dizer que a componente I eu posso trocar ela pelo cosseno de S. A componente J eu posso trocar ela pelo seno de S. Então, a minha reparametrização tomou uma forma muito simples. Ó. R de S é igual a cosseno de S na componente I, mais seno de S na componente J. E essa reparametrização é algo que eu conheço. Com esta reparametrização, reconhecemos R de S como representando um círculo unitário, né? Então, o exercício pedia para a gente escrever essa reparametrização de uma forma simples, por isso que a gente trabalhou bastante aquela expressão que nós encontramos, aparentemente nada agradável a expressão, mas no final deu certo e a gente conseguiu encontrar uma expressão bem simples, bem bacana, como o exercício pedia. Bom, observe aqui que a curva se aproxima, mas ela não inclui o ponto menos 1, 0. Uma vez que cosseno de S igual a menos 1, implica que S é igual a π mais 2kπ, com k pertencente aos inteiros. E dessa forma, T, que é igual a tangente de S sobre 2, ele não é definido.